Eu dei um tema para essa mensagem. Aê, Delzinho. Repete comigo, não seja independente. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Toda pessoa independente, em algum momento da sua história, ela vai se tornar desleal. Toda pessoa que não depende de ninguém, em algum momento da história, ela vai se tornar desleal. Porque se você não depende de ninguém, por que dar satisfação para alguém? Então você começa a tocar os teus projetos e acreditar que você sozinho vai resolver o teu problema. E a gente vai entender hoje, nesta noite, que a vida com Deus, todos nós dependemos um dos outros. Você está comigo aí? Aperta o cinto aí. 1 Reis capítulo 13, versículo 1, do 1 ao 10, eu quero ler contigo. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado, e não voltou ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar. Pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Feche os seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta noite. Entronizado seja o teu nome no meio da tua igreja. Eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, eis aqui o teu filho. A minha oração, meu Deus, é que tu me uses, meu Pai, com graça e com poder nesta noite. Toma o meu coração em tuas mãos, toma a minha mente, mas principalmente toma os meus lábios. Me usa, meu Pai, de uma forma que o teu povo venha entender aquilo que o Senhor tem para revelar neste dia. Me esconde atrás da tua cruz e rasga os céus diante de nós. Tudo aquilo que estava difícil de ser entendido, eu peço a ti, Espírito Santo de Deus, que haja um renovo na mente de cada um de nós. Eu te agradeço com a certeza de que tudo que nós estamos te pedindo, nós sairemos daqui diferente como nós entramos, em nome de Jesus. Dê o melhor aplauso ao Senhor, por favor. Para a gente poder entender essa parte aqui, eu queria que você voltasse comigo um pouquinho. Não precisa abrir a Bíblia. 1 Reis capítulo 11. A Bíblia diz que Salomão, ele era rei de todo Israel. Então Salomão, quem é Salomão? É filho de Davi. Davi, como assume o trono, nós já falamos aqui algumas vezes, Davi assume o trono. Ele era rei só de Judá, ele depois consegue pegar o reino de Israel e possuir também. Então Davi passa a ser rei de todo Israel. E o seu filho Salomão assume o trono. Salomão tem um filho chamado Roboão. E o trono que estava sob o controle de Salomão agora vai passar para Roboão. Roboão, quando assume o trono, ele coloca um cargo, uns impostos ainda mais pesados do que o pai dele colocou sobre o povo.
ele começa a colocar uma carga tributária muito grande, ele começa a ser mais duro do que o seu pai. Então Deus levanta um homem, 1 Reis capítulo 11, chamado Aiás, um profeta, e ele se encontra com um homem chamado Jeroboão, que eu já falei algumas vezes aqui, que era comandante e trabalhava para Salomão. Jeroboão, um tempo ele foge para o Egito, porque Salomão o persegue, mas ele recebe de Aiás, o profeta, ele recebe uma palavra de Deus, dizendo que ele deveria cumprir os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, andar nos caminhos de Deus, que Deus seria com ele, e que Deus levantaria ele agora na tribo do norte. Deus estava dividindo o reino. Amém? Então Deus agora está dividindo o reino e está dando 10 partes do reino para Jeroboão. E Deus pega 2 partes do reino e dá para Roboão, que é filho de Salomão. E a Bíblia diz que ele só dá para Roboão por causa do seu servo Davi. A tribo de Judá, ela continua de pé por causa de um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. Então Jeroboão, ele é o líder da tribo do norte, Samaria, e existe agora Roboão, que é líder da tribo do sul, chamado Judá. Amém? Como costume, quando você vai ler no livro de Deuteronômio, Deus, quando dá uma ordem para o povo, quando ele entrasse na terra, que eles deveriam cumprir as festas nos momentos certos e que eles deveriam ir para Jerusalém para adorar a Deus nos dias das festas. Só que Jeroboão agora ele assume o trono na tribo do norte e ele tem uma ideia. Se ele for até Jerusalém adorar ao Senhor, pode ser que o povo, primeiro que ele não pode ir, porque eles são inimigos. Mas se o povo que ele comanda for até Jerusalém, subir Jerusalém para adorar, pode ser que Roboão, o líder da tribo do sul, convença o povo e o povo saia debaixo do senhorio de Jeroboão e comece a se tornar um povo de Judá. Estamos juntos até aqui? Então ele tem uma ideia e ele constrói 2 bezerros de ouro. Um ele coloca em Dan e o outro bota em Betel. E ele começa a dizer para o povo que eles não precisavam mais subir agora em Jerusalém para adorar. Eles poderiam adorar em Dan e em Betel. Eles poderiam agora continuar adorando a Deus sem ter a oportunidade de ir até Jerusalém. Eles não precisavam mais desse sacrifício, de andar até lá. Interessante que quando você começa a ler as Escrituras, eu estou tentando ser rápido para a gente ganhar tempo, mas quando você vai ler as Escrituras, ele começa a fazer essa adoração, ele levanta sacerdotes, não eram da tribo de Levi, ele começa a botar oferta, ele bota incenso, ele faz sacrifício, ele tem tudo o que tinha na tribo do sul, mas ele faz na data errada, ele faz em outros dias, de uma outra forma, do seu jeito. O grande problema não é nós liderarmos pessoas, o grande problema é nós liderarmos pessoas de forma errada. Ser um líder não é ter problema, o problema é você liderar alguém, conduzindo esse alguém para um caminho que ele não deveria ser conduzido. Então Jeroboão, ele é esse camarada, ele leva o povo a adorar outros deuses, a profanar o nome do Senhor, ele leva o povo à idolatria, ele leva o povo a fazer uma série de coisas que não deveria ser feito. Na época dele existia, eles adoravam a Deus Moloque, sacrificavam crianças a Moloque. E ele começa a fazer coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. Até que isso chega até o trono de Deus e Deus já não aguenta mais e Deus levanta um profeta. Deus levanta um profeta. Interessante que a Bíblia não diz o nome do profeta, porque a gente não precisa ser identificado por aquilo que a gente faz. A gente só precisa receber a profecia e fazer com que a profecia se cumpra, para que aquele que de fato tem todo o domínio e controle, que é o Senhor Jesus, seja glorificado. Você está comigo aqui? Muitas vezes a gente não precisa entrar em cena e dizer quem somos. O que nós precisamos é sermos agentes transformadores, trazendo a glória de Deus para a vida de pessoas. E quando alguém perguntar o nosso nome, sou servo do Deus Altíssimo. O nosso nome pouco importa, o que importa é o nome do Senhor ser glorificado. Então a Bíblia não diz nem qual é o nome desse profeta, mas esse profeta chega num momento em que o rei Jeroboão, ele está sacrificando, e quando esse profeta chega, coloca para mim lá, Leozinho, 1 Reis capítulo 1, esse profeta chega, ele sai de Judá, diz a Bíblia, ele vai até Betel. 1 Reis 13, 1.
Por ordem do Senhor, o homem de Deus foi de Judá a Betel quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. 2. Ele clamou contra o altar segundo a ordem de quem? Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. A gente vai ver isso mais à frente. 300 anos depois se cumpre a profecia, porque eu sempre tenho dito aqui, tudo que Deus promete, Deus sempre. Não acho que está demorando, porque o teu tempo é diferente do tempo de Deus. Nós vivemos num tempo cronos, Deus vive num tempo kairos. Aquilo que é tardio para mim e para você é o já de Deus. Amém? 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 diz que para Deus 1000 anos é igual a um dia é igual a 1000 anos. Então se 1000 anos é igual a um dia, você imagina um mês para você, o que não representa para Ele? Vale a pena pensar. Então o profeta, quando chega ali diante do altar, ele começa a profetizar, ele diz assim, sobre você ele sacrificará sacerdote. O profeta está dizendo o seguinte, vai levantar um homem da tribo de Judá, da raiz de Davi. Esse menino se chamará Josias, ele vai sacrificar sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui. E os ossos humanos serão queimados sobre você. Sobre você quem? Sobre o altar. 3. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. 4. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou, prendam-o. Eu queria que você tentasse imaginar a cena. O rei estava vendo a queima de incenso e de repente quando o profeta começa a profetizar, ele fala assim, prenda-o. Quando ele diz prenda-o, a Bíblia diz que o braço dele, mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Aí no versículo 5 ele pede para que o homem de Deus orasse. Além disso o altar se fendeu e as cinzas derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. 6. Então o rei disse ao homem de Deus, interceda ao Senhor seu Deus. Ele não diz ao meu Deus, ao seu Deus. E ore por mim para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor e o braço do rei se recuperou. O rei, quando recupera o braço, o rei agora tenta fazer com o profeta aquilo que ele fazia com os outros sacerdotes, que era comprar as pessoas. Vamos para minha casa que eu vou te dar muitas coisas, eu vou te presentear. Versículo 7, Leozinho. O rei disse ao homem de Deus, venha à minha casa e coma algo e eu recompensarei. Porque todo homem que não tem caráter, ele quer comprar pessoas. Toda pessoa que não tem caráter e que não sabe de fato quais são os valores da vida, tenta comprar pessoas. Se você conhece alguém que gosta de comprar, interceda por ele, porque infelizmente ele não tem caráter. Uma pessoa de caráter não compra ninguém, uma pessoa de caráter conquista pessoas. Uma pessoa de caráter anda do lado de pessoas que têm prazer em andar do lado delas e se sentem bem andando do lado delas. Isso é um homem e uma mulher de Deus. Por isso a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. O sal dá sabor e a luz acende. A luz traz clareza àquilo que está escuro. Nós não precisamos comprar pessoas, nós não precisamos impressionar pessoas, nós não precisamos dizer para as pessoas quem somos, nós só precisamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque naturalmente, aquilo que nós estamos fazendo, nós seremos recompensados, não por homens na terra, mas por aquele que está no trono do céu. Então agora o homem de Deus, versículo 9, Leozinho. 8. Mas o homem de Deus respondeu ao rei, mesmo que me desse metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia neste lugar. Porque homens de valores não se vendem. Você só vai comprar aquilo que está à venda. Já viu quando você vê alguém que fala assim, não, o fulano se vendeu, só se vendeu porque está à venda. Você já conseguiu comprar alguma coisa que não está à venda? Ninguém compra. Talvez você faça até uma oferta em alguma coisa que não está à venda e o cara aceite vender. Na verdade não está à venda, mas ele admite vender porque no fundo está à venda. O que não está à venda não tem preço. Tenta me comprar a minha esposa. Não vai levar. Só é vendido aquilo que está à venda. Então, a gente começa a perceber aqui uma história onde um rei, que Deus levantou ele para fazer aquilo que é certo, mas ele começa a fazer de forma errada. E só entende aquilo que está errado aquelas pessoas que sabem o que é fazer certo. Você só vai conseguir entender aquilo que está errado quando você conhece o certo.
Por isso eu tenho pedido nesta igreja, em nome de Jesus, aprenda e tenha desejo de conhecer Jesus. Aprenda a ler as Escrituras, porque quando você lê a Bíblia, não é qualquer vento de doutrina que te leva. Você só sabe identificar o errado se você conhece o certo. Quem não conhece o certo, qualquer tipo de erro te induz a fazer aquilo. As pessoas que adoravam junto com Jeroboão, elas só adoravam porque elas eram levadas para adorarem. Porque aquele homem sabia que aquilo era errado, mas ele, com medo de perder o trono que Deus havia dado para ele, ele agora ensina o povo a fazer errado, porque ele tem medo de perder o povo. Toda pessoa que tem medo de perder alguma coisa nunca teve nada. Não tenha medo de perder aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu, é teu, você não vai perder nunca. O ciúmes, ele é bom, desde que ele seja algo normal. Todo ciúmes doentio é do inferno. Pessoas que estão casadas, que namoram, que têm um ciúme doentio. Se você não entender que foi Deus que te deu, deixa eu dizer uma coisa para você, você está tomando veneno aos poucos, está se matando sem que você perceba. A pior coisa que existe é você viver com alguém com insegurança. Ah, pastor, mas o fulano não me traz segurança. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a segurança não vem dele, a segurança vem do Senhor. Se você entende quem você é em Deus, e você sabe aquilo que Ele tem para você, você não tem que se preocupar se aquela pessoa é ou não para você. Se não for, Deus vai arrancar. Se for, pode ficar tranquilo que ninguém leva. Amém? Nós precisamos aprender a confiar em Deus dia após dia. A independência de Jeroboão permitiu com que ele se tornasse um homem desleal. Ele se tornou independente, ele quis ter a sua religião, ele quis ter o seu povo, ele quis ter a sua forma de adorar, ele quis ter a sua forma de sacrificar, ele quis fazer as coisas do seu jeito. E tudo que ele fazia, ele precisava dar conta daquilo que ele fazia. Agora Roboão, com todos os seus defeitos, com tudo aquilo que Deus não aprovava, continuava lá em Jerusalém fazendo aquilo que deveria ser feito. Abre comigo, por favor, Leozinho. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. O profeta tinha liberado uma palavra que ia vir um homem, um menino, chamado Josias. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário a Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão. Nome bonito botar no filho, né? Ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo. Josias, ele toma uma decisão, ele resolve agora reformar o templo. Coloca no versículo 15, Leozinho, por favor. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, ela quem? Uda, a profetisa, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não se apagará. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes, chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. E o 20 para fechar: portanto eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei.
Josias, na verdade, ele era um descendente da tribo do sul, Judá, amém? E a tribo do sul também começou a fazer muitas coisas que desagradavam a Deus. Josias, 8 anos, ele é levantado como rei. No 19º ano de Josias, ele começa a fazer uma reforma no templo. E de repente Ilquias, o escrivão, ele acha um livro, o livro da lei do Senhor. Esse livro, ele é levado até o rei, e eles começam a ler o livro, e eles começam a perceber todas as ordens que Deus dava, que Deus havia dado, perdoe. E aí eles vão até uma profetisa chamada Ulda, e eles vão consultar a profetisa, o que tinha a ver todas aquelas ordens. E aí a profetisa começa a dizer que viria uma grande sentença sobre a nação de Judá. Nós estávamos falando aqui de Jeroboão, da tribo do norte. Estamos juntos até aqui? Agora eu estou falando da tribo do sul. Então a profetisa começa a dizer que vai entrar uma grande sentença sobre a tribo do sul. Mas a Bíblia diz que Josias, ele começa a chorar, ele pranteia, ele rasga as suas roupas. Em outras palavras, ele se humilha. E por ele se humilhar, a palavra do Senhor vem para Josias dizendo o seguinte: eu vou fazer tudo isso, mas não farei no teu reino, por causa da tua dedicação e da tua humilhação. Eu quero nesse momento, eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Tem muitas coisas que acontecem na tua vida, tem muita misericórdia de Deus acontecendo sobre você, por causa da forma como você tem se humilhado diante de Deus. Nós precisamos aprender. Ontem nós fizemos um seminário aqui sobre escatologia. No final do seminário, todos nós ficamos de joelho aqui e começamos a clamar a Deus, pedindo misericórdia e perdão pelos nossos pecados. A igreja de Cristo precisa se arrepender todos os dias. A igreja de Cristo precisa entender que o arrependimento é a única forma que faz com que a sentença de Deus não recaia sobre nós. Existe algo da parte de Deus, e é importante nós entendermos. Ah, pastor, Deus é amor, mas a Bíblia diz que Ele também é justiça. Tudo que Deus promete, Ele vai cumprir. E muitas vezes as coisas não caem sobre a nossa vida porque nós nos arrependemos. Não rasgamos mais as nossas roupas como no passado, mas rasgamos o nosso coração e pedimos perdão pelas nossas falhas. Isso é fundamental para um homem e uma mulher de Deus caminhar com Cristo. É continuar caminhando e olhar para frente, entendendo que muitas atitudes nossas desagradam a Deus. E se nós não nos arrependermos daquilo que fazemos, Deus não terá misericórdia de nós e colocará sobre nós a sua justiça. Pior do que ser castigado pelo inimigo é ser castigado pelo Eterno. Ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo, diz a Bíblia. Então agora Josias, ele se levanta e ele pega o livro da lei e ele escuta tudo aquilo que o livro diz e ele fica irado. Coloca para mim no capítulo 23, Leozinho. 2 Reis 23, versículo 15. 300 anos se passam. O profeta, que a Bíblia não diz o nome dele, ele chega lá em Betel, ele libera uma palavra, ó altar, ele libera uma palavra e ele diz: para que a palavra do Senhor se cumpra, vocês vão ver que o altar vai fender e a cinza vai cair. O altar fende, a cinza cai, o braço do rei Jeroboão, ele manda prender, fica parado. Jeroboão pede para o profeta orar, o profeta ora, o braço volta ao normal. Jeroboão tenta comprar o profeta que é profeta não se vende, amém? Só se vende quem está à venda. Profeta que é profeta não se vende. Você pode até comprar o profeta, mas você não compra a profecia. Você está aí? 2 Reis capítulo 15 diz assim, 23, 15 diz assim: até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário, ele os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste. Volta lá, Leozinho. O poste sagrado. Quem fez tudo isso? Josias. 16. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. 17. O rei perguntou: que monumento é este que eu estou vendo?
Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse: deixe-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam os seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou para Jerusalém. Por que eu estou lendo todos esses textos? Eu estou te contando tudo isso. 300 anos se passaram. O profeta profetizou. E talvez alguém que vivesse naquela geração tivesse pensado: ei, aquilo que o profeta profetizou aconteceu até de quebrar o altar, mas a palavra do Senhor não se cumpriu. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem palavra que foi liberada da parte de Deus para a tua vida, que talvez ainda não tenha se cumprido, mas não deixa de ter esperança, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Só que Ele não tem parte com pessoas independentes. Deus não tem parte com pessoas que querem criar o seu próprio mundinho. Deus não tem parte com pessoas que querem adorar da sua forma. Deixa que eu sei que eu estou fazendo, deixa eu adorar da minha forma. Não, 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 não. Você não vai adorar da tua forma, você vai adorar da forma de Deus. Você não vai ofertar da tua forma, você vai ofertar da forma de Deus. Você pode até ofertar da tua forma, mas a forma como você oferta, Deus não recebe a tua oferta. A forma como você adora, Deus não está nesse negócio. Jeroboão, ele criou um grupinho ali em Israel, na tribo do norte, Samaria, e ele fazia com que o povo adorasse, sacrificasse, trouxesse bezerros, animais, tudo, mas Deus não estava naquele lugar. A cinza subia, o incenso era aceso, mas Deus não recebia aquilo como oferta. Existem sacrifícios que muitas pessoas fazem, que Deus não tem parte com eles. Muitas vezes nós acreditamos: ah, pastor, mas eu estou sacrificando. Pastor, eu estou um mês subindo um monte para orar e estou me sacrificando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: tem oferta que Deus não recebe. Porque quando a oferta ela é o sacrifício para você, Deus não tem parte com pessoas independentes. Deus tem parte quando nós sacrificamos para Ele. O sacrifício é para Ele. Tudo que eu faço é para Ele, não para mim. Pastor, eu vou sacrificar porque eu espero alguma coisa ali em troca. Ei, você não está sacrificando para Deus, está sacrificando para você. Levanta o teu altar lá em Samaria. Você está comigo aqui? Deus levanta um homem 300 anos depois, um menino de 8 anos de idade, que mal sabe o seu nome. Mas Deus é com aquele homem, e no meio de toda uma confusão que estava no seu reino, ele resolve fazer uma faxina. Quando ele faz uma faxina, ele acha o livro sagrado. Qual o livro que você acha que ele achou? Nos dias de hoje ele achou a Bíblia. Um rei, tinha um reino, tinha servos, tinha servas, tinha ouro, tinha prata, tinha bronze, tinha todo o império debaixo dele. Ele só não tinha uma coisa, que era a coisa mais importante que ele precisava: o livro sagrado. Só que agora o escrivão, Ilquias, ele acha o livro. Ele acha o livro. Aí ele fala assim: meu rei, eu preciso ler um negócio para você aqui. Está escrito aqui que o Senhor, Ele quer isso, e 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 isso. Ele não aprova isso, 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 isso. Vamos consultar a profetisa Uda. Vamos ver o que essa mulher de Deus fala. Aí chama a profetisa e pergunta para ela: profetisa, o que você acha disso? Assim diz o Senhor. Ela levanta a mão e diz: assim diz o Senhor. Deus vai trazer sobre o reino de Judá uma sentença de morte, porque eles profanaram o Senhor, porque eles fizeram isso, fizeram aquilo e fizeram aquilo outro. A Bíblia diz que quando Josias, sendo rei, ele rasga as suas vestes, ele chora, ele se arrepende, e o Senhor do céu vê a atitude de Josias e fala assim: olha, diz para ele que eu vou fazer tudo isso, mas não vai ser no reino dele, eu vou ter misericórdia dele. Eu preciso que você acredite, tome posse dessa palavra. Tem muitas sentenças de morte que talvez estavam para cair sobre a tua vida, mas na hora que você se arrepende, você chora, o Senhor tem misericórdia de você e te perdoa. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer nessa palavra.
Deus é Deus de princípio, Deus é Deus de meio, Deus é Deus de fim. O nosso Deus, eu peço a você em nome de Jesus, nós precisamos amar a Deus, mas nós precisamos respeitar Deus acima de qualquer coisa. É muito duro o que eu vou te falar, mas hoje se prega um Jesus amigo. Hoje se prega um Jesus bonzinho. Jesus, ele é bom, mas ele não é bobo. Jesus, ele é bom, mas ele é justiça, ele é fogo consumidor. Jesus, ele não gosta de ver a sua casa sendo profanada. Jesus não gosta de ver balada dentro da sua casa. Jesus não gosta de ver coisas imorais dentro da casa. Jesus não gosta de ver pessoas que não têm reverência. Nós precisamos entender e respeitar Deus acima de qualquer coisa. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser um homem sábio, quer ser uma mulher sábia, respeite Deus acima de qualquer coisa. Honre ao Senhor. Antes de tomar alguma decisão, perceba se aquilo que você está fazendo agrada o seu coração ou agrada o coração de Deus. Não adianta sacrifício aonde ele não está. Não adianta ofertar onde ele não se encontra. Senhor, eu trouxe aqui um sacrifício, mas eu não tenho parte contigo. Josias foi levantado 300, o que me impressiona é que Josias foi levantado 300 anos depois, para poder fazer se cumprir a palavra do profeta, que a Bíblia não diz o seu nome. O profeta não tem nome, mas a profecia se cumpre. Porque não importa o nome do profeta, o que importa é a profecia se cumprindo. Hoje as pessoas estão dando muito ibope para pessoas que têm nome aí fora. E a verdade, a palavra de Deus, que é a própria profecia, está se perdendo. Hoje a gente vê pessoas, e aqui não é uma crítica, mas é uma realidade, eu preciso despertar a igreja. Hoje pessoas vão atrás de pessoas, mas se esquecem da verdadeira adoração, que é o Deus vivo, o Deus único, o soberano, imortal, o invisível, mais real. As pessoas buscam pessoas, aonde tem pessoas elas estão, mas aonde tem a manifestação da glória não se dá tanta importância. Você ainda está aí comigo? Eu quero que essa noite o Senhor pegue você por dentro, sacuda você por dentro, que quando eu preparava essa mensagem, eu era rasgado no meu interior como uma faca. Quanto mais eu acho que eu estou ficando próximo de Deus, eu percebo que eu sou o último da fila. Quanto mais eu acho que estou me aproximando dele, eu percebo que faltam muitos passos para chegar perto. Quanto mais eu leio as Escrituras, mais eu tenho vergonha de mim. Quanto mais eu busco o Senhor, mais eu percebo quão ruim eu sou. E isso só acontece se nós gastarmos tempo de conhecer aquele que temos que conhecer. Quanto mais eu conheço, mais eu desejo conhecer. Quanto mais eu busco, mais eu percebo que eu preciso buscar. Chegou um tempo para a igreja se despertar. Jesus está voltando, igreja. Glorifica o Senhor. O Senhor está aqui essa noite. Creia no teu coração. Ele quer ser exaltado, Ele quer ser adorado, Ele quer ser o único na nossa vida. Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, eu te amo, mas eu também amo isso. Não, filho, tu não está entendendo. Não. Se você também ama isso, ama só isso, não precisa me amar. Eu não divido nada com ninguém. Eu quero ser único na tua vida. Jesus quer ser o suficiente na sua vida. Jesus quer ser o único no seu coração. Não, pastor, eu amo Jesus, mas eu também tenho um santinho aqui que eu também gosto. Fica com ele. Jesus não divide a glória dele. Não, pastor, eu acho que você está sendo muito radical. Não estou não, minha irmã e meu irmão. É o que a palavra de Deus me diz. Ah, pastor, mas eu acho que Deus não é assim, carrasco. Não, Deus não é carrasco. Deus, ele é firme nos seus propósitos. Deus, ele não muda. Ele era o mesmo lá no Egito, ele é o mesmo hoje.
Ele era o mesmo na nova aliança, ele é o mesmo na nova aliança, ele vai continuar sendo o mesmo, ele não muda. Não fareis para si estátua, imagem de escultura, de fundição. Não adore um pedaço de madeira que tem olhos que não vê, que tem boca que não fala, que tem mãos que não apalpam, que tem pés que não caminham. A tua Bíblia está escrito isso igual a minha. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Pastor, então como é que eu faço para adorar a Deus? Se tranca no teu quarto, no meio do povo, rasga o teu coração, diz para Ele que Ele é importante na tua vida, diz que Ele é tudo para você. Quando eu falo de Jesus eu me emociono, porque Ele é suficiente para mim. Assim como você, eu tenho meus momentos de crise, mas está aí, que anda comigo 18 anos do meu lado e sabe que eu estou falando é mais pura verdade. Nunca me viu murmurar e falar alguma coisa de Jesus. Nunca. Nunca me viu reclamar da vida. Porque Jesus é suficiente. Quando eu passo pelo vale da sombra da morte, eu passo glorificando, porque eu sei que aquilo é um momento na minha vida, e Ele vai me tirar de lá, porque Ele está lá comigo. Quando vem alguém tentar me destruir, eu continuo glorificando, porque eu sei que essa destruição não tem parte na minha vida, porque Ele é comigo. Jesus é suficiente. Você sempre vai ouvir isso de mim. O desejo do meu coração é que você ame Jesus acima de tudo. Que você ame Jesus acima do teu namorado, acima da tua mulher, acima do teu marido, acima do teu filho. O desejo do meu coração é que você conheça Jesus. Se você conhecer Jesus, você vai se apaixonar por Ele, e você nunca mais vai dividir Ele com ninguém. Aias, 1 Reis capítulo 11, Aias chama esse homem Jeroboão e dá para ele 10 tribos, mas diz para ele andar no meu caminho, cumprir os meus princípios, que eu serei com ele. Primeiro momento, chega o trono sobre a vida de Jeroboão, porque você deve conhecer pessoas assim, né? Pessoas que na verdade não sabem lidar com o sucesso, não tem nada. Quando o sucesso vem na vida dela, aí as pessoas dizem, ela se perdeu. Não, ela não se perdeu, ela se achou. Porque na verdade ela sempre foi aquilo, só precisou de um potencializar aquilo que estava no coração dela. Ninguém muda através do dinheiro. O dinheiro não muda ninguém. O dinheiro só potencializa aquilo que as pessoas são no oculto. Então quando elas são no oculto, o dinheiro quando entra potencializa e mostra para o povo quem ela é. Fulano mudou. Não, fulano não mudou, ele só mostrou quem ele é. Se Jeroboão fizesse aquilo que o Senhor havia ordenado, Deus tinha sido com ele, não tinha mandado um profeta até Betel destruir um altar e profetizar sobre a vida dele. Você leu comigo que quando Josias assume o trono, 300 anos depois, ele pega os ossos dos sacerdotes que queimavam oferta e sacrifício no altar que não era o altar que Deus tinha parte. O profeta pega os ossos dos sacerdotes e sacrifica no altar, conforme a palavra do profeta. O que me deixa apaixonado é que a gente não sabe o nome do profeta, mas quando a gente abre o Instagram hoje, a gente vê muito profeta, muito nome, porque hoje o nome fala mais do que a profecia. É muito triste o que a gente está vivendo, mas são os últimos dias. São os últimos dias da igreja, eu creio muito nisso. Eu falo isso não para te assustar, e você não precisa ter medo dos últimos dias. Só tem medo dos últimos dias quem acha que vai para o inferno. Quem tem convicção de que é salvo não vai para o inferno. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Eu não sei você, eu não queria sair dessa terra antes da minha família, mas se o Senhor voltasse para buscar a igreja, eu ia ficar feliz. Diante do Espírito Santo eu ia ficar feliz. Pastor, mas ainda tem muita gente para ser salvo. Eu concordo com você, por isso que eu e você precisamos trabalhar. Por isso essa função não é só minha, essa função é nossa.
Quem gera ovelha é ovelha, não é pastor. Pastor não gera ovelha, pastor cuida de ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Ovelha que gera ovelha, pastor cuida de ovelha. Que nós possamos juntos construir algo em Deus e chegar no lugar onde o Senhor tem para nós. Eu acredito firmemente que nesses dias o Senhor tem nos sacudido, tem nos trazido mensagem. Minha mulher semana passada trouxe uma mensagem poderosíssima no domingo, falando sobre as 10 virgens. Agora Deus me impulsiona para trazer uma mensagem como essa. Eu sei que Deus está despertando a igreja Belém. Eu quero que eu e você possamos ser conhecidos como a igreja que conhece Jesus. Eu não quero ser conhecido como uma igreja rica. Eu não quero ser conhecido como uma igreja grande, a maior igreja da Barra. Eu não quero ser a maior da Barra, só se o Senhor quiser que eu seja. Mas eu não tenho essa pretensão. Mas eu quero ser conhecido como uma igreja que conhece Jesus. Uma igreja que pega arrependimento. Uma igreja que prega arrependimento, que prega arrebatamento, que prega a volta de Cristo. Uma igreja que não fica falando vai voar igual um foguete. Não, porque Deus é contigo, vai voar igual um foguete. O foguete voa até um certo lugar, depois ele cai. Eu quero ir para o céu. Eu quero estar com o meu Senhor, andando em ruas de ouro, sentando aos pés dele, perguntando mistérios na Bíblia que eu leio e não consigo desvendar. Conta para mim como é que é isso aqui. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Conta para mim, Senhor. Eu quero encontrar Paulo lá e perguntar para ele: Paulo, como tu conseguiu dentro de uma prisão ser o homem que tu era? Diz para mim. Eu quero ver Moisés como foi guiar um povo de 3 milhões de pessoas e depois receber de Deus a palavra de que você não ia entrar na terra prometida. Você não entrou na terra dos homens, mas você está na terra do Senhor. Conta para mim, Moisés, como é que é essa experiência? A nossa mente tem que estar no céu, igreja. A gente tem que viver na terra, mas a nossa mente tem que estar no céu. O mundo tenta vender para a gente uma imagem que não é a imagem do Evangelho. A imagem do Evangelho é arrependimento. Arrependimento não é remorso, não é lágrima escorrer. Arrependimento é você pecar, e depois que você peca, o Espírito Santo bate em você, você chora e pede perdão a Deus e não faz mais. Isso é arrependimento. Você pode até errar de outra forma, mas da mesma forma você não erra mais, porque você sabe o amor que Ele tem por você e o que Ele representa na sua vida. Nós precisamos ser verdadeiros, igreja. O pecado é bom, porque se não fosse bom ninguém pecava. O pecado também bate na porta do pastor e da pastora. Mas sabe o que eu penso antes de pecar? O que o meu Jesus vai pensar de mim? Como o meu Jesus vai olhar para mim? Ele confiou nas minhas mãos uma igreja. Eu não posso pecar. Espírito Santo, renova as minhas forças. Tira dos meus pensamentos essas coisas ruins que eu tenho pensado. Espírito Santo, renova a minha força. Coloca um vigor dentro de mim que eu nunca experimentei antes. Aí eu vou ler o livro que o Quias achou. Aí eu vou ler o livro. Aí quando eu leio o livro, eu me arrependo. E eu vou com a cara no pó e peço perdão a Ele por ter pensado em alguma coisa. Você ainda está aí comigo? A gente só se arrepende daquilo que a gente sabe que é errado. E só sabe que é errado quem conhece o certo. Ninguém sabe o que é errado até conhecer o certo. Que Jesus nos abençoe nessa noite. Mas eu não posso terminar esse culto sem antes convidar pessoas que nunca confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Antes de terminar essa reunião, eu quero falar com você que talvez tenha vindo na igreja pela primeira vez, segunda, terceira, 10ª vez, não tem quantidade. Você que nunca, diante de pessoas, levantou a sua mão e confessou Jesus como Senhor e Salvador. Se você quer fazer isso nessa noite, é uma oportunidade que Deus está te dando. A Bíblia diz que todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, num grande dia, o nome dele será confessado diante do Pai.
Então, se você entendeu que é com você essa mensagem, e se você quer confessar Jesus Cristo para fazer parte da tua história de vida, se você quer chamar Jesus para ser o centro do teu coração, eu quero te convidar nessa noite. Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Glórias a Jesus. Fica com a mão levantada. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Você que quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua glória a Deus, gostaria que vocês que estão aqui à frente repetissem comigo uma oração. Você repetisse uma oração comigo, bem alto. Fala assim: Senhor Jesus. Bem alto: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, me ajuda a caminhar conforme o Senhor deseja. Me afasta de tudo aquilo que me afasta de Ti. Coloca os Teus anjos ministradores para ministrar ao meu coração tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu declaro diante dos homens, de todas as pessoas aqui presentes, que o Senhor é verdadeiramente o único Deus da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Olha, quero dizer para vocês o seguinte: gostaria que vocês virassem para trás e vocês conhecessem a nova família que Deus deu para vocês. Glória a Deus. Pai, graças te damos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Derrama sobre nós as tuas mais ricas bênçãos. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Que tenhamos a melhor semana das nossas vidas, uma semana repleta de bênçãos, aonde o Senhor venha nos sustentar a cada dia. E eu te peço nessa noite, não saia daqui se tornando um independente. O independente é questão de tempo, ele se torna um desleal. Seja dependente do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, vá em paz, vá feliz.